Prezado estudante, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática pelo projeto Aula em Casa da Prefeitura Municipal de Limoeiro. E hoje você vai mergulhar comigo na discussão sobre a operação de multiplicação. De maneira mais específica, o que nós vamos explorar na aula de hoje é alguns problemas que envolvem essa operação. Então, para iniciarmos, vamos começar a partir de um contexto. E esse contexto que eu venho trazendo aqui para compartilhar com você é um problema. Então, esse problema, ele diz o seguinte: três amigos improvisaram um piquenique na praça da cidade. Chegaram ao acordo que iria levar sanduíches. Para isso, decidiram comprar 2 tipos de pão e 3 tipos de recheio. No caso, presunto, mortadela e queijo. Antes de fazer o pedido, consultaram o preço por 100 gramas de cada recheio e então decidiram levar 200 gramas de cada um. Veja os valores de cada recheio. A mortadela, o preço por 100 gramas custa R$ 1. O presunto, o preço por 100 gramas custa R$ 1,50. E o queijo, o preço por 100 gramas custa R$ 2. O preço da unidade do pão é de 30 centavos e cada amigo comerá 2 sanduíches. Diante dessa situação, como podemos ajudá-los a, letra A, obter o valor da conta a ser paga na padaria? Então, vamos ajudar os nossos amigos a resolver o seu problema. Como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, vamos observar alguns elementos importantes que o problema traz. O primeiro é, cada pessoa comerá 2 sanduíches. Nós temos 3 pessoas. Portanto, serão necessários 6 pães. Ou seja, para cada pessoa, nós temos que distribuir 2 pães. Ou seja, ao todo, fazendo uma operação de multiplicação aqui, né, a gente tem 6 pães. Então, a gente observa que são necessários 6 unidades e cada pão custa 30 centavos. Então, como é que a gente pode calcular o valor a ser pago pelo total de pão, né? Então, o que o problema diz é que cada pão custa 30 centavos. Então, um pão 30, outro pão mais 30, ou seja, já soma 60, outro pão mais 30, chegamos a 90, e assim por diante. Outro pão 30, e assim por diante, né? Ou seja, a gente tem 6 pães e cada preço do pão é 30 centavos. A gente pode organizar, né, porque a gente percebe que as moedas de 10 centavos aqui, elas ultrapassam 10. Então, a gente, no nosso sistema monetário, a gente pode agrupar 10 moedas de 10 centavos e isso constitui R$ 1. Então, a gente observa aqui que ainda, depois do agrupamento, ainda sobraram 8 moedas de 10 centavos. Portanto, nessa situação aqui, nós podemos perceber que o valor a ser pago pela compra do pão é de R$ 1,80. Mas aqui a gente utilizou o sistema monetário. Como é que a gente poderia utilizar outras ferramentas da matemática para resolvermos esse mesmo problema sem necessariamente recorrer ao uso das moedas? Então, vamos avançando. Primeiro, o que a gente precisa? Né? Um pão custa 30 centavos. Então, se um pão custa 30 centavos, 6 pães custarão quanto? Então, veja que a gente aumentou a quantidade de pão em 6 vezes, de 1 para 6. Necessariamente, o que vai acontecer com o preço? Eu vou pagar 6 vezes mais, ou seja, eu vou pagar o valor correspondente a 6 vezes 30 centavos. E como é que a gente pode fazer isso? Olha, a gente pode adicionar esse 30 centavos 6 vezes, como a gente percebe aqui. Para fazer isso, a gente precisa posicionar vírgula abaixo de vírgula, né? Porque aqui a gente separa o que é inteiro e o que é decimal, tá? Ou seja, aquilo que representa, nesse caso aqui, os centésimos, tá? Separa os centésimos. Então, a gente fazendo a soma, né? 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0, isso vai dar 0. Somando 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, a gente tem um agrupamento de 10, ou seja, a gente tem 18, né? E isso pode ser organizado como 10 mais 8. Então, o valor que corresponde aqui ao décimo, a gente coloca abaixo da fila de 3, né? Da coluna de 3. E o valor que vai representar esse 10 vai representar o inteiro. E a gente coloca na
casa seguinte, que é a casa dos inteiros, ou seja, da unidade. Somando 1 mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, a gente resulta em 1. Nesse caso, a gente tem aqui R$ 1,80. Seguindo o mesmo raciocínio para com os outros produtos, né, que serão comprados, a gente pode fazê-los da seguinte maneira. Primeiro, 6 vezes 30, que a gente já calculou, deu R$ 1,80, né? Ou seja, o valor a ser pago pelo pão. Nós vamos precisar comprar 200 gramas de mortadela. Se cada 100 gramas, perdão, vale R$ 1, então eu vou comprar vou pagar 2 vezes esse valor, ou seja, R$ 2. A mesma coisa, vou levar 200 gramas de presunto, cada 100 gramas custa R$ 1,50, então o valor a ser pago será 2 vezes mais, ou seja, R$ 3. Fazendo o mesmo procedimento com o queijo, nós vamos ter 2 vezes R$ 2,50, que custa R$ 5. Fazendo o somatório disso tudo, que a gente vai ter que a conta a ser paga pelos 3 amigos será de R$ 11,80. Importante, nessas situações que a gente resolveu, utilizamos a multiplicação e a ideia que está associada a essa multiplicação é de proporção, ou seja, à medida que a gente aumenta uma grandeza, a outra aumenta na mesma proporção, né? Então, a gente aumentando a quantidade de pães, a gente aumentou a quantidade do valor a ser pago pelo total de pão. Continuando. A letra B, né, ou seja, um outro problema que a gente vai ajudar os nossos colegas a resolver, diz o seguinte: como é que a gente pode ajudar para obter a quantidade de sanduíche diferente formado por um pão e um tipo de recheio, utilizando os produtos que os colegas, os amigos, compraram? Então, a gente tem o seguinte, olha, tem um tipo de pão, né? Pegando um pão, especificamente, eu posso fazer um sanduíche com presunto, eu posso fazer com um queijo, eu posso fazer com a mortadela. E aí eu tenho 3 tipos de sanduíche diferentes. Se eu pegar um outro pão, nós podemos organizar isso da mesma maneira, com presunto, com queijo e com mortadela. E a gente vai ter 3 novos sanduíches que são diferentes dos anteriores. Por quê? Porque o pão é diferente. Ou seja, o que diferencia os 3 primeiros sanduíches são o tipo de recheio e o que diferencia os 3 últimos também é o tipo de recheio. O que tem de diferente entre esses 2 conjuntos são os pães. Então, nesse caso, a quantidade de pão foi 2, a quantidade de recheio são 3. Então, se eu multiplicar 2 vezes 3, eu vou ter o total de sanduíches diferentes que a gente pode formar. Observe que quando a gente foi enumerando cada um, fazendo a contagem, vai dar 6 sanduíches, tá? Nesse caso aqui, a ideia de multiplicação ela está sendo associada a combinações de possibilidades. Veja que a gente combinou pão com recheios e, ao total, a gente obteve 6 sanduíches diferentes. Um outro problema para terminarmos diz o seguinte: atendendo aos protocolos de segurança em razão da pandemia da Covid-19, as escolas precisaram reduzir o número de alunos às aulas presenciais. A imagem ao lado mostra a quantidade de bancas por fila que é possível de ser colocada nas salas de aula da escola que Carlos estuda. Qual a quantidade máxima de estudantes por sala que pode frequentar as aulas presenciais na escola de Carlos? Então, o que é que a gente tem aqui? A gente observa na imagem que tem, na primeira fila tem 3 carteiras, na segunda fila tem 3 carteiras, na fila 3 também tem 3 carteiras. Na fila 4 também tem 3 carteiras escolares. Então, o que a gente observa é que nós temos 4 filas e em cada fila nós temos 3 cadeiras. Então, para a gente descobrir o total, a gente multiplica 4 vezes 3, obtendo aí 12 carteiras escolares, como a gente queria determinar. Nesse caso aqui, nós estamos utilizando a multiplicação, mas a ideia associada aqui é a de uma configuração retangular. Então, quando a gente tiver uma quantidade de objetos que esteja distribuído, né, de uma forma retangular, nós aplicamos a multiplicação também. Resgatando o que a gente aprendeu hoje, né, a gente discutiu um pouquinho sobre multiplicação, ideias associadas à multiplicação, enquanto proporção, enquanto combinação de possibilidades e enquanto configuração retangular.
todas essas configuram significados que a gente pode associar à multiplicação. Então, pessoal, por hoje é só. Aguardo vocês na próxima aula e não deixe de fazer os exercícios que constam no livro didático. Abraço!